Olá, queridos seguidores e seguidoras do Portal Ecoera. Olá, eu sou Chiara Gadaleta e eu estou aqui a convite do portal para dividir aí com vocês a história de algumas empresas, né, empresas brasileiras feitas por brasileiros e que estão aí nessa jornada aí, já começaram essa jornada da sustentabilidade antes da pandemia e que agora, como todo mundo olha, sabe, essa pandemia acelerou, né? O que está acontecendo é que a pandemia acelerou as práticas de impacto positivo ou realmente a, né, a necessidade de integrar a sustentabilidade na cadeia de valor. Então a gente estava. Oi, Marcel, o Marcel já entrou aí. Tudo bem, Sabe? Marcel? Tudo bem. Já está craque agora, hein, Marcel? Oh, super. Marcel? Bom, eu estou esperando. Vamos esquentar um pouquinho aqui, Marcelo, que as pessoas, né, os seguidores estão aí Ah, assistindo a nossa live. Então, bom, queria dizer que estou aqui a convite do Portal Ecoera. A gente está fazendo algumas lives aí com CEOs, com diretores de empresa, empresas que participam aí do nosso movimento e que estão aí nessa jornada mais consciente antes da pandemia e que passaram por momentos delicados, como todas as empresas do mundo, em pandemia, mas que já estão vislumbrando aí uma jornada ainda mais consciente pós-pandemia, né? Hoje eu tenho a honra de estar aqui dividindo essa live com o Marcel. O Marcel vai se apresentar e o Marcel é um profissional que eu chamo profissional do futuro, é aquele profissional que tem a expertise, né, de ter muitos anos de mercado, mas tem a visão ali no amanhã. Então, eu acho que a gente precisa mais do que nunca de profissionais como você, Marcel. Obrigado por estar dividindo, obrigado por aceitar o convite e obrigado por fazer parte aí das empresas que estão aí pensando no futuro. Primeiro, fala de você um pouquinho, Marcel. bom, eu, na verdade, caí no mundo têxtil muito jovem, né? Tinha 24 anos, hoje eu tenho 54, então esses 30 anos também foram construídos na mesma empresa. Então, até isso é uma coisa diferente. Hoje você não encontra mais esse tipo de perfil profissional. Mas a minha vida inteira foi no mesmo grupo. Tive oportunidades, na verdade, de ver toda a transformação têxtil desses últimos anos. Quando eu entrei, a Vicunha era uma empresa muito verticalizada, nós fazíamos de tudo, basicamente de tudo, fibras, filamentos, fios, tecidos sintéticos, malhas, o índigo, confecção, e hoje, na verdade, passado tantos anos, nós ficamos realmente focados no índigo e brim, aonde realmente o Brasil tem uma vocação natural de ter o algodão dentro de casa, né? E tem uma vocação para usar muito o jeans. Então, Kiara e eu conhecemos há alguns anos, já fizemos alguns trabalhos juntos, inclusive, e obrigado por Eu queria me então, convidar para participar dessa live, né? Para mim é uma coisa nova também, trabalhar tanto em casa, mais do que a gente trabalha no escritório, mas é um prazer dividir um pouquinho de percepções. Eu agradeço muito o tema, porque se você falasse a moda durante a crise, ia ser um problemaço a gente falar, mas como é pós-crise, a gente tem algumas ideias do que vai acontecer, ideias, mas pode ser um pouquinho de opinião pessoal e a gente tem também algumas orientações de crença da companhia. Então, gostaria de dividir isso com vocês. claro, Marcel, antes disso, eu queria lembrar um pouquinho, né? A gente começou nosso trabalho com pegada hídrica, né? Com esse projeto que foi tão importante, pela primeira vez, eu encho assim a boca para falar que foi pela primeira vez uma empresa nacional investir numa pesquisa que é para o mercado e não para si própria. Né? Isso é muito novo ainda, isso é disruptivo, foi disruptivo, porque a gente fez isso há 2 anos atrás, né? E eu acho que isso inaugurou aí um movimento onde o setor da moda ele entendeu, ou ele começa a entender que precisa se unir, né, em torno de conhecimentos consolidados, né, em torno de metodologias, de estatísticas, de números, para que a gente possa olhar então o nosso impacto e aí sim estabelecer metas de redução, né? Vocês foram os primeiros, eu agradeço sempre e vou ter sempre, vocês vão ter sempre um lugar aí de destaque assim nos nossos projetos, porque de fato foi muito importante, né? Eu estou nesse mercado há 28 anos, um pouquinho menos que você.
Eu também passei por muitas transformações e foi a primeira vez que a gente viu acontecer um investimento numa pesquisa que não era para um umbigo corporativo e sim para um setor, né? O que a gente vai fazer daqui para frente a saber, né? Mas isso a Vicunha já fez, né? Então, queria que você falasse Na um pouquinho, quando verdade, a gente né, fala de Chiara, a gente continua fala de ciclo. esse processo de difundir uma maneira de olhar diferente as coisas. A gente tem que medir, na verdade, impacto e não necessariamente consumo. Hoje a gente fala muito do, do que o ser humano e as atividades impactam no mundo, né? Então, tem uma metodologia que consiga colocar as pessoas, as organizações dentro de um cenário de impacto é muito diferente. Eu posso consumir muito pouca água, mas ter um impacto hídrico ou um impacto na água muito grande. E a gente precisa saber a diferença de que consumo e que impacto. Então, eu acho que é um desafio muito grande agora a gente continuar um trabalho de conscientização. Não é para a Vicunha, mas para nós como consumidores, para nós como cadeia inteira, utilizar uma metodologia que possa trazer benefícios, porque senão a gente fica só em campanha de reduzir tempo de lavar roupa, tempo de tomar banho de chuva e continua usando os mesmos sabões que poluem, os mesmos shampoos que poluem, etc, etc. Então, reduzir consumo é importante, mas reduzir é mais importante. Você tocou num ponto importantíssimo que é o impacto, né? Assim, a indústria que a gente trabalha, né, Marcelo, você há 30 anos e eu há 28, ela tem um grande impacto, né, no planeta, no mundo. A gente não falava disso. Há poucos anos a gente começou, de fato, o assunto ficou trivial nas corporações, né? Então é isso que eu queria trazer agora para a conversa, né? A gente sabe, e o Movimento Aquara tem faz esforços contínuos para dizer que sustentabilidade não é tendência e sim é garantia de futuro, né? Mas a gente, de fato, nos últimos 3, 4 anos, a gente integrou a palavra sustentabilidade, né, na agenda da empresa, né? A Vicunha já tem isso desde muito tempo, mas assim de maneira mais trivial, com departamentos, com comitês e os projetos entrando, né, planejamentos estratégicos, etc, etc. Foram assim os últimos, vamos dizer assim, 3, 4 anos, onde de fato a gente começou a ingressar nessa jornada mais consciente. Como você acha, Marcelo? Eu vou deixar você falar. As empresas da moda estavam antes da pandemia em relação à sustentabilidade? Como elas estão agora, nesse momento, assim, né, nesse momento intermediário, assim, de ter que analisar, refletir por conta do distanciamento social e da queda do consumo? Eu acho que nesse momento, cara, nesse momento as empresas estão, os empresários, vamos falar dos empresários primeiro, para depois a gente falar das empresas. Eu acho que os empresários estão, neste momento, com grandes interrogações na cabeça, né? Primeiro porque a cadeia inteira está parada, né? Ou seja, a loja está parada, o consumidor está parado, mas isso está trazendo uma coisa interessante. Pela primeira vez na vida do ser humano, de maneira global, o foco está na saúde, está nas pessoas. Pela primeira vez, as pessoas estão entendendo uma questão muito clara de saúde. E a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes a gente fala, vamos cuidar da água, vamos cuidar do CO2, vamos cuidar disso aqui, para lá. Mas no fundo, o que a gente está querendo? A gente está querendo o bem-estar da humanidade, das pessoas. Então, foi necessário uma pandemia como esta aqui que a gente está tendo, para que as pessoas, em suas casas, em seus confinamentos, suas restrições de movimento, começassem a pensar realmente na questão de saúde. E sustentabilidade tem tudo a ver com saúde. Então, a água tem a ver com saúde, o menos químicos tem a ver, CO2, a poluição. Então, está acontecendo coisas que, é lógico que os empresários estão muito preocupados com seus negócios, com a sobrevivência dos seus negócios nesse momento. Mas, para algumas empresas, eu acho que tem muitos aprendizados, porque a palavra sustentabilidade, a maneira que estava sendo utilizada, não era um meio de trabalhar, mas era um meio de vender. E é diferente quando você usa a sustentabilidade apenas por marketing, mas quando você usa a sustentabilidade como meio de negócio. Então,
O primeiro ponto, eu acho que é importante nessa pandemia, é essa humanização dessa conscientização. Então, as pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão fazendo movimentos de solidariedade, de empatia. Tem empresas que, de maneira simples ou até invisível, já está fazendo ajuda. Nós estamos ajudando nossos estados, porque a gente está em estados muito pobres, né, onde precisa máscara, precisa de ajuda, da maneira que a gente pode, né, mesmo não podendo estar com as operações funcionando, a gente está ajudando. Então, essa história da sustentabilidade, a gente sempre fala, né, aquelas duas frases que eu sintetizo sustentabilidade, que sustentabilidade é o ato de você pensar e desejar e fazer o bem, e sustentabilidade não é um fato, mas sim uma história a ser contada pelas pessoas, pelas empresas. Então, é assim, as empresas que têm uma história para contar, elas vão sair, eu acho, né, aí, mais fortalecidas, porque isso vai estar muito alinhado com o novo consumidor que vai sair após pandemia. Nesse novo pensar do consumidor, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, essa pandemia, ela não vai ser curta, ela é longa. Vai durar um ano e meio, 2 anos. E isso vai trazer mudanças comportamentais no ato das pessoas fazer compra, no ato das pessoas realizar coisas de lazer, né? Então, Sem dúvida. vai mudar o Priorização, né, Marcelo? comportamento. Priorizar, né? Então, a gente tem que entender, primeira coisa, que o consumidor ele vai vamos dizer assim, ele vai voltar diferente. Nós vamos voltar diferente. Nós estamos em falar de moda agora dentro de casa é falar de camiseta branca e calção e chinelo, né? Porque está todo mundo assim. Mas quando começar os negócios, com certeza a gente tem que revisar, né, algumas crenças que a gente tem e a gente tem que realmente entender bem como esse consumidor ele estará se comportando, né? Então é assim, ó, a É, falta de dinheiro vai estar clara. Então a mudança de hábito de consumo vai estar clara. E a gente tem que pensar então como não fazendo propaganda de você, mas como menos vai ser mais, vai ser uma coisa muito importante que a gente tem que entender que o menos vai ser mais por uma necessidade até financeira, que a grande parte da população humana está com restrições financeiras, né? E a gente sabe que a retomada das vendas, do comércio, não vai ser igual, vai ser mais lento, vai ser. Então, nós vamos ter que descobrir discursos, né? As marcas vão ter que ter discursos que vão ter alinhado essa preocupação da saúde que as pessoas têm hoje, a preocupação da sustentabilidade alinhada a essa questão da saúde, a questão da quem ajudou, quem não ajudou nessa crise, né? E como se comportou. Será que a empresa é melhor estar numa carreata para voltar às lojas abertas? Ou é melhor, então, proteger e esperar as condições? Não sou eu que tenho que julgar, né? Não somos nós que temos que julgar. Então, alguns questionamentos da nossa forma de consumir também vai ser posto em xeque. Será que o fast fashion ele vai ser uma coisa comum? Qual vai ser o que vai acontecer? Então, tem desafios muito grandes para o varejo. E tem desafio muito grande para quem converte coisas para o varejo. Então, é. nós sabemos. Né? Marcelo, eu queria integrar aí um aspecto só, né, que a gente já conversou anteriormente sobre isso, mas a moda ela não vende só roupa, né, Marcelo? A moda ela não vende só tecido, a moda ela não vende só fio, né? A moda ela é uma maneira de se expressar. Eu sou uma apaixonada pela moda há 28 anos. Eu costumo dizer que há 13 anos com indicadores de sustentabilidade, mas ficar aqui, porque eu sou muito mesmo agradecida a esse mercado da moda convencional que me proporcionou tanto, né? O meu trabalho em sustentabilidade é quase um agradecimento também a tudo que eu consegui nesse mercado convencional. E a gente sabe que não é só, né, um paletó, uma camiseta, uma calça jeans, né, uma camiseta branca, até porque a gente não precisa de mais uma camiseta branca hoje.
como você bem disse, a gente não precisa mais, mas a gente vai continuar comprando. A gente vai, eu quero, quem está assistindo aqui vai. A gente tem uma indústria aí, que eu queria que você falasse um pouquinho, é uma indústria da moda que emprega muita gente, né? A gente tem uma cadeia muito comprida, a gente costuma dizer, né? Desde o plantio do algodão. Se a gente vai, ó, plantio do algodão, fiação, tecelagem, beneficiamento, lavanderia, confecção, magazine, né? E consumidor final. Olha que eu estou simplificando. É enorme isso. A quantidade de gente que a gente precisa empregar para essa roda girar é enorme. Então, a gente tem também uma responsabilidade com essas pessoas. Porque você falou muito bem, e a gente está focando muito na saúde das pessoas e na saúde do planeta. Como você vê, então, Marcel, essa moda brasileira, nacional? A gente vai ver aí, acho que uma valorização maior ainda da moda nacional. Mas como você vê, eu queria que você falasse um pouquinho da Vicunha, agora especificamente, nesse cenário que a gente vai precisar cuidar das pessoas que estão na nossa cadeia de valor, as pessoas que precisam desses empregos, que precisam, né, desse incentivo aí para continuar a pagar suas contas, enfim, são pessoas por trás, né, dessa roupa que a gente veste. A gente está percebendo algumas coisas que a gente aprendeu, na verdade, que a gente tem que ser modelo, né? Quando a gente tem uma missão de querer ser uma empresa referência, na verdade, o que significa ser referência? A gente criar modelos, né? Modelos baseados nos nossos valores, no nosso comportamento. E é claro que a nossa missão, como executivo, como empresa, é fornecer tecido para a cadeia. É claro que a gente tem esta necessidade que haja consumo, que haja... E isso tudo bem. Mas a gente também percebe que nós precisamos fazer as coisas de maneira diferente. Então, acho que o grande desafio vai fazer ser o consumidor perceber nesta cadeia quem é quem. Hoje, por uma necessidade da pandemia, está muito claro para nós também a valorização da produção local. Porque as pessoas vão deixar de viajar mais ou menos, né? Elas vão deixar de viajar. O cara que fazia compra lá fora não vai mais comprar. As pessoas que trabalham dentro da indústria da moda, que tinham que viajar, ir lá para a China, ir lá para fazer pesquisa, não vão viajar com mais tanta frequência. Então, essa forma de trabalhar, né? É lógico que existe a internet, existe a questão da informatização, que ajuda muito, mas a presença física das pessoas nos lugares, ou produzir sem o controle, sem uma questão de protocolo que assegure a segurança da produção, de quem vai desenvolver, quem vai fazer inspeção, essas coisas, fatalmente vai valorizar as produções locais. Então, essa é uma primeira coisa que a gente já percebeu, que, de alguma maneira, a gente precisa ajudar o fortalecimento da cadeia local, porque o Brasil tem uma cadeia de produção muito grande, que envolve milhões de pessoas, né? Então, eu estou vendo, nesse exato momento, como a gente é flexível. Eu estou vendo facções aí do estado do São Paulo fazendo máscara. Mas máscara, por que está fazendo máscara? Porque a máscara vai estar na moda. Mas por que vai estar na moda? Porque vai estar incorporado na nossa necessidade de preservar a saúde. Então, essas coisas, por isso que eu estou dizendo para vocês que a pandemia vai ser longa, e vai ser longa, queiram vocês acharem ou não, até que se ache uma vacina, um remédio capaz de realmente poder nos curar, ela vai ser longa. Então, algumas coisas a gente precisa entender muito claro. As relações de trabalho, os ambientes de trabalho vão mudar, os ambientes de compra vão mudar, a forma do como as pessoas vão pesquisar moda, e moda representa aquela identidade. Esse é o logo, inclusive, da Vicunha, né? Que a gente está definindo que nosso logo, e a gente está dizendo a nossa missão, que o jeito de vestir identifica você, né? Identifica o que você faz, como que você faz, o que você pensa. E isso vai refletir muito o que esses aprendizados que a gente está tendo nesses tempos de quarentena. Aqui está trazendo reflexões muito fortes. Então, qualquer coisa que eu falar agora seria uma bola de cristal. Mas algumas coisas básicas a gente já sabe que vai ser valorizado. Então, a produção local vai ser valorizada.
Não tem jeito. Não tem jeito. Outra coisa, vai dar muita chance para pequenas empresas, pequenas marcas, pequenos criadores a surgir e crescer nesse ambiente. Porque se essas pessoas conseguirem entender o que esse novo consumidor quer e valoriza, eles vão se dar bem, porque essa situação é disruptiva. E são poucas as empresas e pessoas que estão entendendo como que vai ser esse novo jeito de fazer negócio, jeito de se comunicar, né? Hoje, a maioria de nós aqui está comprando via e-commerce, coisa que até eu estou fazendo um supermercado por e-commerce. Mas eu preciso da experimentação. Eu preciso experimentar uma primeira vez para depois eu ter a confiança de comprar alguma coisa. Então, eu não tenho, vamos dizer, eu não tenho resposta para nada, na verdade, mas eu entendo que há uma oportunidade para jovens criadores criarem coisas diferentes. Há oportunidade na cadeia para vender diferente, há oportunidade para fazer marketing diferente, há oportunidade para a gente trabalhar mais forte a questão da sustentabilidade de uma maneira muito mais ampla. Então, há possibilidade. E outra coisa, hein? Nesse novo modelo também, eu acho que nós, queira ou não, nós estamos buscando muito mais conhecimento, nós estamos sendo bombardeados com muita informação. Conhecimento Mas relevante, né, Marcel? Que é importante relevante, falar. relevante, É uma relevante. avalanche, né, de informação que a gente está recebendo e que, como você bem sabe, você bem fala, é um assunto que é um papo que a gente tem muito sempre, é se aprofundar, né? O que de fato tem consistência. Que empresa realmente está fazendo aí um trabalho interessante com práticas de impacto positivo. Muito cuidado com greenwashing, a gente fala de blue washing, purpose washing. E como você mesmo disse, as oportunidades são inúmeras, né? São inúmeras, principalmente porque para os menores que têm agilidade, né? Que têm rapidez, né? Que tem na verdade, acho que a palavra é agilidade, porque a pandemia acelerou, né? Acelerou as mudanças, né? O que a gente escancarou, essa outra palavra que a gente tem usado muito, que eu gosto muito, que ela é forte, e é assim, escancara. Eu acho que assim, a pandemia Quer ver um escancarou exemplo? a Quer ver um sustentabilidade. exemplo bobinho? Hoje as pessoas têm que se vestir e criar, se expressar com a moda baseado no quê? Na roupa que você tem no guarda-roupa e não na roupa que está na loja, porque você está sem acesso à loja. E queira ou não, as pessoas estão olhando para os guarda-roupas, né? As pessoas estão olhando Mas, para o que tem né? e estão fazendo algumas reflexões. Então, eu não sei que consequência cada. Eu não creio, por exemplo, que vai abrir a loja, o shopping amanhã, que ali vai ter um, né, estouro da boiada, ali vai estar gente lá pedindo, pelo amor de Deus, abra as lojas, assim, porque as pessoas têm muito receio, né? Porque a gente não chegou no pós-crise, a gente está na crise, né? Na crise. E infelizmente nesse país, a gente não tem uma coordenação. Porque se tivesse uma coordenação e um entendimento muito claro e um alinhamento de ações, talvez a gente conseguiria passar pela crise de maneira mais suave. Mas de qualquer Mas eu maneira, acho que, Marcel, por conta disso, eu acho que por conta desse problema que você acabou de citar aqui, é que as organizações têm tanta força hoje. Por isso que eu queria até começar aí para o final da nossa live, dizendo como empresas grandes, né, elas podem usar a governança delas, que é o que tem feito, né, a Vicunha tem feito aí, e outras empresas aí, que usam o poder, né, seu poder de mercado para ajudar nesse momento, né, de crise instalada, né? Você falou uma palavra que a gente tem usado muito, que é a palavra moda solidária, né? A solidariedade na moda, ela tinha um sentido anterior que não é o que a gente está usando hoje. O que a gente usa hoje, ele é muito mais ele é mais parrudo, né? Uma moda solidária hoje, ela cuida da saúde das pessoas e da saúde do planeta. Não é uma moda só de terceiro setor, uma moda ligada só à filantropia, né? É uma moda que de fato está olhando para dentro da sua cadeia de valor, para os seus colaboradores e para fora, né? A pandemia trouxe a questão da máscara para mim que você citou, que eu brinco que a gente passou aí pela Eat Bag, a Eat Girl, e agora a gente vai ter a Eat Mask. Eu mesma já hoje eu já tenho um kit de máscara, porque assim que eu bom, precisar, eu vou sair com o meu kit de máscaras. Entendeu? Eu mesma. Então, agora. e você não vai sair porque você é fashion. Você vai sair porque você é uma necessidade. Para você ter uma ideia. Não, vou só terminar. A moda, ela sempre representou, né? Ela sempre refletiu o seu tempo. E a minha inquietação
últimos 13 anos foi que ela não estava mais, né, com o a lente não estava focada, agora ela vai ser obrigada. Eu acho que você entende isso muito bem, porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Agora, eu acho que a pandemia escancarou assim, a necessidade desse olhar assim, mais realista, e agora, brincadeiras à parte, mais realista, até nas corporações. Eu acho que cada empresa, mesmo que não tivesse ali numa jornada de práticas de impacto positivo, vai ter a chance, a oportunidade, nesse momento de reflexão, de integrar, e como você mesmo falou, integrar parceiros, integrar pequenos negócios que possam fazer dela uma empresa mais consciente. Você vê, né? É como essas crises também trazem oportunidades para inovação. Nesse momento, as poucas pessoas que estão trabalhando dentro da Vicunha, a gente está pensando muito em trazer tecnologia que ajude, na verdade, a criar barreiras de segurança, de saúde. Então, estamos pesquisando, tem produtos de nanotecnologia, produtos de antiviral, antibacteriano. Por que que a gente está pensando nisso? Porque, queira ou não, no momento que a gente precisar sair, o vírus vai estar aí, as condições de saúde vão estar diferentes. Ontem eu vi um programa em um canal aí de as pessoas fazendo, usando as máscaras de maneira fashion, de moda, expressando o que você é. Então, tem um cara com uma caveira, tem uma coisa com uma ossinha. É um jeito de se expressar porque vai virar um item obrigatório por longo tempo. Então, a Nike está desenvolvendo máscaras específicas para o mundo esportivo. O pessoal, a gente está recebendo muita coisa de material, né, que estava lá engavetado, que está fazendo todo o sentido de a gente incorporar na moda. Então, essas crises também trazem coisas bacanas. Tecidos bactericidas, a gente tem visto aí em reports, conversado com alguns profissionais até nos Estados Unidos, sobre algumas bases aí bactericidas, você mencionou isso, né? Eu acho que a gente vai ter aí um olhar mais quase assim a roupa remédio, né? A gente tem feito aí alguns estudos, vamos lançar daqui a pouco, essa roupa que quase vai ser comprada numa drugstore, é uma roupa que vai ser comprada numa farmácia. Como vocês estão pensando? Isso tem aí, está no radar de vocês? Faz algum sentido Tá, porque é o seguinte, a gente sabe, tá, eu vou te explicar por quê. Como nós fabricantes de tecidos, né, a gente sabe que tem um gap na questão, e isso está deixando muito claro, principalmente para a questão de uniformes hospitalares. Está hoje havendo uma necessidade, não somente da oferta de tecidos, né, mas a oferta também de coisas específicas para atividades específicas. Por exemplo, um enfermeiro que cuida de uma pessoa dentro de uma UTI é diferente de uma pessoa que está ali no pronto-socorro. O cara ele tá, na verdade, sobre ameaças, outro tipo de ameaças. Então, existe hoje uma questão de a gente promover o desenvolvimento de artigos técnicos. E eu estou com uma equipe gigante lá, fazendo pesquisa, conversando com gente, e a gente tentando trazer de maneira muito rápida alguma coisa para este lado. Não é a roupa de trabalho convencional. Então, a gente tem que mobilizar o nosso tamanho, nossa capacidade também produtiva para direcionar para esse tipo de finalidade. Porque é lógico que é uma coisa que pode minimizar um pouco a perda de produção e faturamento, que vai ser enorme. A gente já está quase 45 dias parados, sem faturar. Então, isso já sabemos que vai trazer um prejuízo gigante, mas a gente sabe que, se a gente olha a longo prazo, a gente vê que a gente vai continuar existindo, porque a gente vai sobreviver. Por N motivos, nós vamos sobreviver, mas o motivo que a gente mais acredita que vai sobreviver é porque nós temos pessoas, e temos valores, e temos serviços, e temos produtos que são importantes para esse novo consumidor. É por isso que a gente acha que a gente vai sobreviver no longo prazo. Entendeu? Não,
Obrigada, Marcel. Muito obrigada. Eu queria finalizar aí. A gente falou de consumidor final e a gente tá aí realmente em pesquisas e produzindo artigos e documentos, onde assim a gente viu um consumidor que começava a se vestir de consciência, né? Esse consumidor consciente pré-pandemia, né? Agora ele virou um consumidor solidário. A gente recebe pelo e-mail, né? São ofertas, são projetos sociais. A gente está invadido aí, enquanto consumidor, a gente sabe que somos todos consumidores finais no final do dia, né? E a gente acredita que esse consumidor, em pós-pandemia, ele vem mais diverso, né? Ele vem, de fato, mais solidário, ele vem mais curioso, mais ativo e mais exigente aí nas marcas que vão dividir a vida, vão dividir, na verdade, a preocupação da saúde, né? Então, essa palavra saúde que começou realmente, chegou, muito provavelmente não vai sair nunca mais da conversa, né? Das nossas reuniões de trabalho, da nossa conversa via Zoom, né? Em família, nas comemorações online, virtuais. Então, Marcel, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu espero te rever em Obrigado. breve de máscara, tá? Eu prefiro te rever em breve de máscara. E obrigada pelo seu trabalho, obrigada pela inspiração e por dividir com a gente um pouquinho aí de como a Vicunha está vendo esse futuro da moda no Brasil. Obrigado, Chiara. Obrigado a todo mundo que assistiu e espero vê-los todos em breve fisicamente. Não é? Marcel, obrigada. Até Desculpa. logo. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. querida. Tchau, tchau.